Deus colocou no meu coração. Eu espero poder compartilhar com os irmãos. Estava pensando ainda em louvar ao Senhor, mas o tempo já passou bastante, cá, então a gente vai deixar para domingo que vem. Foi me pedido que eu louvasse o Senhor com os irmãos com aquele hino em adoração, mas quem me pediu não está aqui hoje, então nós vamos fazer isso domingo que vem. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 5, versículo 6 e o versículo de número 7, aos Hebreus, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Isso. Apenas esses 3 versículos. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Glória a Deus. Estou vendo alguns irmãos folheando ainda a Bíblia. Se você não trouxe, vai ser projetado aqui. Isso. Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado. Pois não foi os anjos, ou não foi a anjos, que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste-o, contudo, por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Eu vou reler o versículo 7, que diz assim: fizeste-o, ou seja, está se referindo ao homem, por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus nos céus, Deus na terra, e tudo, Senhor, pertence ao Senhor. Fica aqui conosco mais uma vez nesta noite, ministra nos nossos corações, fala conosco pela tua palavra, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala, Deus, conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, esse texto aos Hebreus, nós sabemos que a carta aos Hebreus, ela é de autoria desconhecida. Não é possível afirmar, não é possível determinar a autoria do texto aos Hebreus, embora alguns entendem que foi Paulo, outros atribuem a Lucas e outros a outros autores, mas a verdade é que nós não conseguimos encontrar base teológica para dizer quem foi o autor aos Hebreus. Por isso que nós dizemos a carta aos Hebreus, ou o autor aos Hebreus, sem mencionar quem foi que escreveu. Esse texto que nós acabamos de ler, no versículo 6, há um momento em que ele diz: alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Na verdade, o escritor aos Hebreus, ele vai tomar emprestado, ele vai parafrasear, ele vai citar um texto que foi escrito por Davi no Salmo 8. Davi, lá no Salmo 8, um dos seus cânticos de adoração ao Senhor. Nós sabemos que o livro dos Salmos é um livro poético e foi escrito por vários autores, mas a maioria dos salmos é de autoria de Davi. E os salmos, por isso, ele não tem capítulo, ele tem número, porque salmos é um inário. Nós deveríamos, na verdade, cantar o livro dos salmos ao invés de lermos, porque o livro dos salmos é um texto poético, escrito numa linguagem, numa forma que pudesse ser entoado a Deus em adoração, assim como nós cantamos aqui hoje no nosso culto, iniciando o nosso culto com adoração ao Senhor. É assim que nós sempre fazemos. O culto dos Hebreus, o culto que acontecia através do povo de Israel, do povo de judeu, também tinha louvores e adoração ao Senhor, e muitas vezes os hinos cantados eram extraídos do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos nos traz o Salmo 8, e Davi, escrevendo o Salmo 8, ele menciona exatamente isso, que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes, ou seja, de glória e de honra coroou o homem. E ao ler esse texto hoje à tarde,
Eu fiquei imaginando por que será, ou qual o propósito de Deus nos fazer, quando fala homem aqui, é no sentido de ser humano. Os irmãos entendem, obviamente, não é apenas o homem, é o homem e a mulher. Então Deus nos fez como seres humanos, diz a Bíblia, um pouquinho menor em capacidade, em condições do que os anjos. Lá no livro dos Salmos existe uma tradução, numa tradução mais contemporânea, que diz que Deus nos fez, no Salmo 8, muito próximo, um pouco menor do que o próprio Deus. Na verdade, é uma expressão, uma força de expressão do salmista, mas o certo é que Deus nos fez com algumas atribuições, com alguns requisitos, que veio do próprio Deus para nós. Então, quando Deus nos formou, quando Deus nos fez, Ele tirou algo dele, da personalidade, do requisito, se é que eu posso dizer personalidade ao se tratar de Deus, mas apenas para que a gente possa compreender e entender. Deus tira dos seus atributos alguns atributos, e Ele nos faz com alguns atributos dele. É por isso que o escritor, o salmista, e mais uma vez repete aqui o escritor aos Hebreus, dizendo que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. E eu me pus a pensar, por que será? Qual a razão, qual o motivo, ou qual o propósito de Deus criar o homem dessa forma? Ou seja, por que Deus nos fez de forma tão especial e tão diferente, comparados com todos os outros seres da criação? Os irmãos já me ouviram pregando aqui, eu já mencionei que quando Deus foi criando tudo aquilo que nós vimos, inclusive aquilo que nós não vimos, lá no capítulo 1 do Gênesis, diz a Bíblia que Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os seres do mar, Deus criou os seres que habitam a terra, e diz a Bíblia que Deus ia dizendo: haja, aconteça, apareça, ou a luz, ou a terra, a separação. Esse era o comando da palavra de Deus. Mas quando Deus decidiu criar o ser humano, nos criar como homem, nos criar à imagem e semelhança dele, Deus não disse: haja, apareça. O texto é claro, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo ou conforme a nossa semelhança. Eu fico imaginando Deus dos céus descendo, e com as próprias mãos preparando, fazendo, edificando, erigindo aquele que seria a obra-prima, a coroação de toda a sua criação. Por isso Deus nos fez assim, seres inteligentes, capazes, racionais, emocionais, que pensam, que raciocinam, que sentem, que têm sentimento, que têm despreendimento, que é capaz de decidir, que é capaz de tomar decisões, algumas certas e outras erradas, é verdade, mas a capacidade de decidir nós recebemos de Deus. Essa capacidade vem do atributo de Deus, ou seja, a capacidade de raciocinar, de manter um raciocínio lógico, concatenado, que possa construir alguma coisa, que tenha lógica, que tenha começo, que tenha meio e que tenha fim. Ou seja, Deus nos faz com capacidade de chorar, de rir, de amar e assim por diante. Só nós herdamos do Senhor todas essas características, todos esses atributos. É nesse sentido que o Senhor diz: porque vocês se parecem muito comigo, muito menor, ou pouquinho menor do que os anjos, eu fiz vocês. Deus nos deu e nos trouxe algumas limitações que nós sabemos que os anjos não têm, as limitações que nós temos, capacidade de locomoção, a capacidade de estar em um lugar e em segundos no outro, de romper através de um espaço físico. Nós não. Nós estamos presos nesse corpo físico, mas nós somos dotados pelo Senhor de corpo, alma e espírito. Nem o outro ser da criação recebeu de Deus tamanha atenção, tamanho cuidado, que nos faz parecer tanto com o Senhor. E por que seria? Por que razão? Porque parece normal e óbvio para nós. Mas se a gente parar para pensar, no momento em que Deus estava definindo como seria todas as coisas, Deus para tudo, diz a Bíblia, Ele diz: nós vamos fazer agora o homem. Está no plural, no texto original Elohim, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade se juntando para fazer o ser humano, a imagem e semelhança de Deus.
Esse ser humano que muitas vezes tem uma mentalidade distorcida, deturpada, esse ser humano que carrega em si, por conta do pecado, as marcas do pecado, esse distanciamento de Deus e a capacidade de fazer mal, de se afastar, de fazer mal para o seu irmão, para o seu semelhante. Este mesmo ser humano que nós encontramos nas calçadas e nas sarjetas da vida, muitas vezes sobre o efeito de droga, de bebida e de tantas outras coisas que a gente olha e diz: meu Deus, não é possível que esse ser humano seja segundo a sua imagem e semelhança, mas é. E Deus quando olha dos céus, Ele não olha como nós olhamos, Ele não vê como nós vemos, porque nós somos capazes de passar pelos lugares mais diversos que nós passamos, pelas grandes rodoviárias dos grandes centros, pelas grandes estações onde tem muitas pessoas juntas e aglomeradas, e não perceber quando aqueles que estão lançados no chão, quem sabe pedindo ajuda, uma esmola, sob efeito de tantas coisas, às vezes nós nem vemos. Deus vê, porque aquele ser humano foi feito segundo a imagem e semelhança dele. A Helena que eu acabei de apresentar aqui há pouco, é a prova da autoria perfeita de Deus e da sua bondade. Eu disse alguns dias aqui ainda, como explicar, e a ciência tenta explicar, mas não consegue explicar, no máximo devagar, tentar expressar de alguma forma o momento exato da criação, onde se fecunda um espermatozoide, um óvulo, e que ainda não existe célula, e de repente se transforma naquela fecundação em uma célula, e uma se divide em duas, duas em quatro, 8, 16, e assim vai se multiplicando, e num processo que dura muito pouco tempo, irmãos, 9 meses apenas, é um tempo suficiente para Deus do nada fazer um ser humano que pode mudar a história da humanidade para sempre. Apenas 9 meses, num processo de gestação perfeita, no ventre de uma mulher sendo alimentada por um cordão umbilical, recebendo os nutrientes que a mãe recebe, aquilo que não era célula, que virou célula, que se multiplicou, de repente vai tomando forma humana. Davi escrevendo o Salmo 139, ele diz: eu fui formado de uma forma muito terrível no ventre da minha mãe. Terrível a tradução que o João Ferreira encontrou, porque faltou, na verdade, um sinônimo, uma expressão, para que ele pudesse expressar o que Davi estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer uma forma que eu não sei como dizer, eu não sei expressar, como que eu fui formado no ventre da minha mãe. E Davi continua dizendo: mas ainda em formação, no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia, e Ele sabia quem eu era. A Helena nós apresentamos agora, ela foi apresentada para a igreja. A Karina e o Genilson, que são os pais da Helena, conheceu alguns dias atrás, não sei se tem 1 mês, 2, quanto tempo tem a Helena, Karina? 35 dias. Antes de 35 dias, a Karina nunca tinha olhado para o rostinho da Helena. Tomou conhecimento do rostinho da Helena no dia que ela nasceu. E foi aquela choradeira. E o Genilson chorando e postando foto dessa menina em tudo quanto é grupo da igreja. E a gente tomou conhecimento, não foi, Cal, do rostinho da Helena. Deus não. Ainda em formação, Deus sabia quem era a Helena, o nome que ela ia receber, o dia, a hora que ela ia nascer, o momento que ela seria apresentada a Ele aqui na igreja, e mais, todos os dias da Helena, Deus tem na agenda dele já definido. Deus sabe de tudo. Alguns chamam isso de destino. Não, isso está na presciência de Deus. Deus sabe tudo sobre mim, Deus sabe tudo sobre você, Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe que nós estaríamos aqui nesta noite, porque Deus nos fez de uma forma que nós ficássemos conectados a Ele para sempre. Eu disse um dia, falando com a Daiane, existe algo de muito poderoso, irmãos, e muito sobrenatural num culto como este.
Não existe um culto como o outro, porque todas as vezes que nós nos reunimos, aqui neste lugar, ou em qualquer outro lugar, onde o nome dele está sendo cultuado, porque não somos só nós que temos o monopólio da presença dele, não, queridos, onde o nome dele é cultuado, diz a Bíblia que ele está presente. E quando nós nos reunimos aqui, nós que somos falhos, limitados, que erramos o tempo todo, que pecamos o tempo todo, que falhamos o tempo todo, que somos capazes de pensar mal de um irmão, que somos capazes de falar alguma coisa que vai agredir o nosso irmão, a pessoa que está do nosso lado, que somos capazes de agir de uma forma que machuca as pessoas, e nós nos encontramos aqui no domingo, com todas essas falhas, com todas essas limitações, mas de repente quando nós nos juntamos aqui, esse homem falho, essa mulher falha, esse homem limitado, essa mulher limitada, nós que erramos tanto, nós nos reunimos aqui, e a gente começa a cantar para ele, a gente começa a exaltar o nome dele, e a gente começa a cultuar a presença dele, sim, porque culto significa chamar, trazer a presença dele para o nosso meio, e isso, quando nós fazemos aqui neste lugar, algo de sobrenatural acontece, porque as nossas falhas, as nossas limitações e os nossos pecados, quando o Senhor vem com a sua presença, nós nos tornamos um como igreja diante dele, e esse ambiente proporciona um agir e um mover do Espírito, para que ele possa falar, tocar vidas, falar nos corações, mudar a realidade, transformar pessoas, porque ele preside e dirige o culto quando nós estamos apresentando a ele. Então existe um poder na palavra, de forma que quando a palavra é pregada e anunciada, quando o louvor é entoado a Deus, muitas vezes, isso acontece todas as vezes, e praticamente todos os dias que nós nos reunimos, alguém diz: pastor, Deus falou a minha vida, o senhor contou a minha história. Esses dias eu atendi uma pessoa aqui terça-feira, que veio trabalhar aqui nesse telhado, deixa eu ver se ele não está aqui, ele disse que viria hoje aqui, acho que não. E nós começamos a conversar para tratar o serviço, mas de repente a conversa tomou outro caminho, criou uma outra direção, e foi para outro caminho que eu jamais imaginava, e eu atendi esse moço 3h30 ali na sala pastoral, e ele chorou, e ele chorava, e de repente quando ele viu, a gente estava falando de Deus, e ele voltou no dia seguinte, conversou com o Leozinho que está ali, e perguntou para o Léo, sim, eu estava aqui atendendo, e perguntou: Léo, você sabe dizer se alguém falou a minha vida para aquele pastor, aquele homem, aquele pastor, é teu pastor aí, não? Rapaz, ele me falou umas coisas ontem, que eu fiquei pensando, alguém contou a minha história para ele? Alguém contou a minha vida para ele? O Léo veio me contar, e depois ele mesmo falou para mim, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela tem a propriedade de tocar as vidas. A Bíblia diz que ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então onde a psicanálise não vai, onde a psiquiatria não vai, onde a psicologia não vai, onde os ansiolíticos não vão, onde os antidepressivos não vão, a palavra do Senhor vai e cura, e sara, e transforma, e muda a realidade. E aí não tem jeito. Se alguém algum dia, alguma vez, uma única vez que seja na vida, ouviu a voz do Senhor, seja através da palavra ou através do louvor, jamais esta pessoa será a mesma pessoa. Jamais. Porque aquela fagulha de Deus, isso que Deus colocou em nós quando Ele nos formou, é que tem sede de Deus. E aí a gente entende o salmista quando ele diz no Salmo 42: Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Assim como o cervo brama pelas águas, a minha alma tem sede de Ti. Então deixa eu te dizer, a tua alma tem sede de Deus. E aí você encontra na tua vida tantas razões para se distanciar dEle, e esquece que a tua alma está seca, pedindo Deus. Ela está dizendo: só quero ver você, como nós cantamos aqui nesta noite, porque Deus nos fez assim. Então nossa alma sente prazer em estar na presença de Deus. Existe uma razão, existe um propósito, existe um motivo
de Deus ter nos feito um pouco menor do que os anjos. Como é que Deus se relacionaria conosco se Ele não nos desse a capacidade, Vivi, de raciocinar? Se Ele não nos desse condições de entender que era Ele que está falando conosco, Vanderlei? Por que Deus se relaciona conosco diferente da forma como nós nos relacionamos, por exemplo, com um animal de estimação que nós temos? Por que Deus se relaciona diferente conosco? Porque Ele sabe que nós podemos entender quando é Ele que fala, quando a voz é dEle, quando é o Senhor que nos toca. Nós temos sensibilidade do Espírito para compreender que é o Senhor. Então foi por isso que Deus nos fez assim, para que a gente pudesse agir e reagir e interagir com Ele e interagir com o Senhor. Porque se Ele não nos desse essa capacidade de raciocínio, de entendimento, de inteligência, de percepção, de sensibilidade, de capacidade de entendimento, como que nós nos relacionaríamos com Ele? Então por que Deus nos fez assim? Eu estou respondendo para você, para que eu e você possa se relacionar com Ele. É só por isso. Há uma expressão que Paulo escreve na carta aos Efésios, que tem gente que me pergunta: pastor, por que será que Deus nos fez assim? Efésios 1, verso 6, salvo engano, Paulo diz que Deus nos fez para louvor da glória dEle. Tudo em mim, tudo em você, tem que apontar para Ele. Deve ser para louvor da glória dEle. Deve ser para que aponte para o nome dEle. Deve ser para que as pessoas percebam e vejam Deus na minha e na sua vida. Todo gesto que a gente faz tem que apontar para Deus. Tudo aquilo que a gente fala, alguém tem que perceber que nós estamos falando algo de Deus. Quando nós abraçamos alguém, essa pessoa deve se sentir abraçada, como se ela estivesse sendo abraçada pelo próprio Deus, porque Deus vai abraçar com os nossos braços, Deus vai andar com os nossos pés, Deus vai falar pelas nossas bocas. É por isso que Ele nos fez. Essa é a razão de nós termos sido feitos por Deus dessa forma. E o interessante é que Deus nos fez únicos diante dEle. Eu e você. Não é por acaso que cada um de nós temos uma digital. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, e não existem duas pessoas com a mesma digital do dedo. Não existem duas pessoas que têm o mesmo desenho da íris do olho. Oh, Deus nos fez assim. Nós somos únicos diante do Senhor, diante dEle. Martin Luther King um dia disse uma frase. Ele disse: as pessoas, todo mundo pode ter o que você tem, mas ninguém pode ser quem você é. Ninguém pode ser. As pessoas podem até ter o que nós temos, mas ser quem nós somos, só nós. Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez com um propósito. E o propósito do Senhor nos fazer, eu repito, é para que Ele pudesse se relacionar conosco. Deus descia da viração do dia para se relacionar com Adão e com Eva. Diz o texto que lá no jardim do Éden, quando Deus coloca Adão e Eva, Ele vem na viração do dia, no finalzinho da tarde, e Ele começa a conversar com os dois. E Deus tem prazer nessa conversa. Deus tem prazer em dialogar com eles. Deus tem prazer em saber como está indo a vida deles nesse lugar que Deus preparou para eles. Então o propósito do Senhor nos fazer dessa forma foi exatamente para que a gente pudesse ter essa comunhão com Ele. Comunhão significa ter algo em comum. Quando nós falamos nós estamos em comunhão com os irmãos, nós estamos dizendo, nós temos algumas coisas em comum. Nós adoramos o mesmo Deus, nós servimos o mesmo Senhor, nós somos filhos do mesmo Pai, nós professamos a mesma fé, nós estamos diante da mesma palavra, nós amamos as pessoas, nós temos comunhão, ou seja, nós temos essas coisas em comum. Então quando nós estamos em comunhão com o Espírito, quer dizer, Isaac, que nós temos algo em comum com o Espírito. Por isso que Deus nos fez dessa maneira. Por isso que o Senhor fala no teu coração, fala no meu coração e ministra sobre as nossas vidas.
O Senhor quer tocar na minha vida, o Senhor quer tocar na sua vida, o Senhor quer caminhar comigo, o Senhor quer caminhar com você. Deus nos fez dessa forma, e Ele encontrou um caminho, uma maneira, para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Quando isso foi rompido, diz a Bíblia, quando existiu um abismo entre nós e Deus, o pecado faz separação entre nós e o Senhor, diz a Bíblia, Jesus veio, Deus enviou Jesus para que Ele pudesse mais uma vez nos religar ao Pai, nos reconectar ao Pai. Queridos, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que todos nós temos um momento na vida em que nós teremos um encontro com o Senhor. Aqui, eu não estou falando daquele encontro que todos nós teremos quando nós partirmos desta vida para outra, que também será um momento de encontro com Ele, mas para muitos esse será o segundo momento, o segundo encontro, onde diz a Bíblia, nós o veremos como Ele é, face a face. Mas aqui nesta terra, todos nós, chega um momento da nossa vida, que nós temos a oportunidade de ter um encontro com Ele. Alguns dão uma trombada com Ele, alguns estão correndo tanto que quando encontram uma trombada, por conta de algumas circunstâncias, por conta de algumas situações, passa a ser uma trombada com Deus, e Deus vai buscando as formas de nos encontrar, ou de nos encontrarmos com Ele. Mas o certo é, que todos nós, todos que estamos aqui, se você entrou aqui nessa noite, está me ouvindo dizer isto, e pode estar pensando que eu nunca tive encontro com Deus, então estou te apresentando Ele hoje, é a primeira vez, então hoje você está tendo um encontro com Ele, encontro com a palavra dEle, encontro com a presença do Espírito Santo, porque este culto gira e acontece em torno da presença do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que esse encontro acontece com base em algumas verdades. A primeira verdade que eu vejo quando nós encontramos na Bíblia, olhamos para a Bíblia, é que Deus é quem cria essa oportunidade do encontro. Eu já disse isso aqui. Muitas vezes não somos nós, Sara e Rafael, que estamos procurando encontrar com Deus. Muitas vezes tudo que nós estamos fazendo é correr dEle. Mas Ele cria a oportunidade do encontro. A Bíblia diz que foi Ele que nos achou. Não foi, ou não fomos nós que o encontrou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então é Ele quem providencia o caminho, a forma de encontrar com Ele. É Ele quem propicia o mecanismo e a maneira que vai ser o encontro. Alguns acontecem numa igreja, outros acontecem numa circunstância da vida, outros acontecem num determinado momento da vida, outros acontecem no meio de uma luta, outros acontecem no meio de uma tristeza, enfim. Mas existem várias formas, mas todas elas vão nos levar a ter um encontro com o Senhor. É Ele quem providencia, é Ele quem toma iniciativa, e Ele é uma hora interessado nesse encontro. Só que, queridos, o propósito de termos esse encontro com o Senhor não é simplesmente para que a gente possa dizer, eu sou religioso, ou sou lá da Liberty, ou sou da Batista, ou sou da Presbiteriana, eu sou da Igreja Católica, ou eu não sou de igreja. Não! Ei, deixa eu te dizer, Deus não está nem aí para a religião, não. Isso é coisa do homem. Essa igreja com nome, ela é para nós, a gente que precisa encontrar uma igreja onde a gente se identifique e possa servir ao Senhor. Nós precisamos de igreja, porque a igreja é corpo. É aqui que nós somos fortalecidos, mas é por isso que existem várias, para que eu e você encontre aquela que nós nos identificamos, que nós acreditamos na direção, na proposta, no fundamento, na visão da igreja. Por isso, a gente não deve, não pode estar numa igreja sofrendo, achando, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não concordo com nada que está acontecendo aqui. Busque um lugar onde você possa servir a Deus, para que você possa se relacionar com o Senhor. Igreja serve para isso. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor, desse encontro precisa nascer uma convivência, um relacionamento, porque a gente só conhece as pessoas quando nós nos relacionamos com elas. Sim ou não, irmãos? Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós conhecemos. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós o conhecemos também. E quando nós conhecemos o Senhor, nós começamos a perceber
que esse relacionamento não pode ser de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu marquei aqui pelo menos 3 itens que a gente precisa pensar em como está sendo o nosso relacionamento com Deus. Como está sendo a nossa convivência com Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente se basta. Às vezes a gente acha que a gente se garante. Às vezes a gente acha que a gente é suficiente. Às vezes a gente acha que a gente não precisa de nada. Eu atendi uma pessoa semana passada que me disse assim: pastor, eu não sei para que igreja. Eu acho que eu não preciso de igreja. Onde está escrito, pastor, que de uma história com Deus. Só que infelizmente foi ferido, magoado na história de igreja que ele vivia. Isso também é zero de novidade para nós. Existem pessoas mortas, ou morrendo, ou doentes, ou sofrendo, dentro de igrejas, onde deveriam ser saradas, curadas, transformadas, restauradas, estão sofrendo, estão morrendo. Então essa pessoa me disse: eu não quero mais saber de igreja, eu quero servir a Deus na minha casa. Eu quero estar lá na minha casa, eu vou ler minha Bíblia, e eu vou ter meu relacionamento com Deus lá. Eu disse para ele: não tem como, não tem como, porque a igreja foi pensada por Jesus. Foi Ele quem disse, sobre uma afirmação de Pedro: eu vou estabelecer a minha igreja. Sobre essa sua afirmação, sobre essa pedra, que foi a afirmação que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: eu vou estabelecer a minha igreja. E Paulo diz: igreja é corpo. Não tem como nós estarmos fazendo parte do corpo sem estarmos ligados nesse corpo. A mão só é mão porque ela está ligada aqui no antebraço, que só é antebraço porque está ligado no braço, e o braço só é braço porque ele está conectado no tronco. Senão não é nem mão, nem antebraço e nem braço. Corta a mão e joga fora do antebraço, ela deixou de ser mão. No dia seguinte ela já começa a secar e acabou. Nós somos corpo. É por isso que você precisa de igreja, porque sozinho ou sozinha você não consegue caminhar. Não adianta, não se engane. Ah, mas eu estou muito chateado com o que aconteceu, eu estou muito chateada com o que eu passei. Ok, o que Jesus tem com isso? Ele não tem nada, não tem nada com isso. Olha para Ele, busque um lugar onde você possa servir ao Senhor e se encontrar em Deus, porque ninguém é tão suficientemente forte que não precisa estar conectado nesse corpo, porque a Bíblia diz que é aqui, e quando eu digo aqui, é aqui igreja, é aqui ou na igreja estabelecida por Ele, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você precisa das palavras que fluem do altar. Você precisa de um irmão que Deus usa para falar algo para a sua vida, porque senão você vai perecer, deixa de ser corpo e vai estagnar. É por isso que nós precisamos de igreja, é por isso que na igreja nós nos relacionamos uns com os outros e com Ele, membros de todas as formas e de todas as maneiras. Ou é muita pretensão e muita arrogância achar que a gente pode servir ou estar com Deus sozinho. Deus não nos fez para ser sozinhos, não. Deus, quando pensou em nós, Ele nos pensou como seres sociais, conectados e interligados, porque a gente precisa uns dos outros. Tem gente que acha que Deus vai descer do céu aqui para poder falar no teu ouvido, para falar com você, ou que Deus vai descer do céu para poder curar ou te trazer algo que você está precisando. Deixa eu te dar uma notícia que talvez vai te decepcionar: não vai acontecer. Ah, mas Deus não pode? Pode, Ele é Deus. Mas por que não vai? Porque Deus vai usar pessoas para abençoar a tua vida. Eu orei aqui para Helena: Senhor, toma essa menina nas mãos, para que ela seja um instrumento do Senhor. Ei, são pessoas que são instrumentos de Deus, que Deus vai usar para te tocar e para te abençoar. É alguém que a gente não dá nada, que Deus vai tomar a boca e vai falar com você, e de repente você vai ouvir a voz de Deus pela boca de uma pessoa.
É alguém que a gente jamais imaginava que vai tocar em você e Jesus vai curar a sua dor. Porque é assim que Deus faz. Deus usa a gente para abençoar a gente. Então você precisa sim, querido. Você precisa, querido, estar ligado neste corpo, nessa igreja. Porque só se relaciona com Deus quando nós estamos conectados neste corpo. Por isso que Deus nos fez assim, com capacidade de entender. Os irmãos estão me entendendo, amém? Amém, está vendo? Deus nos fez com capacidade de entender. Não dá sozinho, não dá sozinha. Quando eu olho para a Bíblia, tem muitas pessoas que querem estabelecer um relacionamento com Deus com base no quando der. Sabe o que é quando der? Quando der eu vou, quando der eu falo, quando der eu leio, quando der eu oro, quando der eu apareço. No quando der. E quando nós olhamos para a Bíblia, eu falei sobre isso essa semana com um casal que está aqui, e quando eu estava falando com esse casal e eu mencionei esse texto, Deus me deu essa mensagem que eu estou pregando aqui agora à noite. Quando eu olho para a Bíblia eu vejo um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era perfeito? Porque Davi não errava? Porque Davi não falhava? Porque Davi não pecava? Não! Davi errava, irmãos, e errava feio. Talvez fez coisas que eu nunca fiz. E eu duvido que muitos dos irmãos que estão aqui, a maioria talvez não tenha feito o que Davi fez como homem. Davi assassinou, projetou assassinato, conspirou para matar, tomou mulher dos outros. Eu nunca fiz isso, irmãos, e tenho certeza que a maioria de vocês não. Tem outros pecados tantos, iguais ou pior, mas essas coisas nós não fizemos. Mas então por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, Murilo? Pelo próprio Deus. Não foi um autor escrevendo de Davi o rei, um escriba querendo agradar o rei, resolveu registrar Davi, o meu senhor e rei, era um homem segundo o coração de Deus. Não, foi o próprio Deus que disse: o coração desse homem está em mim. Porque Davi ele era capaz de errar e de pecar, mas ele arrependia profundamente e verdadeiramente. Houve um momento na história de Davi, está lá no livro de 2 Samuel, salvo engano, capítulo 24, versículo 18 a seguir, e eu já vou terminar essa mensagem. Houve um momento na história de Davi, em que a mão de Deus veio sobre Israel, e o profeta deu para ele 3 opções: ou 7 anos de fome, ou 3 meses que ele fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre Israel, a nação de Israel. Davi disse: olha, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão de homem, porque Deus pelo menos tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que em 3 dias Deus dizimou 70 mil homens do exército de Israel. E a Bíblia diz que chegou o momento de Davi oferecer um sacrifício. O profeta chegou diante dele e disse: Davi, você vai oferecer um sacrifício para Deus nas terras de Araúna, Barone. Vai lá na eira de Araúna, compra um pedaço de terra e ofereça lá um sacrifício para Deus. Diz a Bíblia que Davi montou no cavalo dele com todo o séquito, a guarda de honra seguindo Davi. E quando ele chega na casa ou nas terras de Araúna, diz a Bíblia que quando ele chega na casa de Araúna, no lugar onde Araúna morava, que era Jebuseu, Araúna vê o rei de longe, sai ao encontro do rei e se lança em terra, se lança diante do rei Davi, honrado pela presença do rei nas terras dele. E Davi disse: Araúna, eu quero um pedaço das suas terras, porque eu quero oferecer um sacrifício para Deus aqui. Foi aqui que o profeta me disse que eu deveria oferecer. E eu vou precisar de terra, e eu vou precisar de animal, de bois, eu vou precisar de trilho, eu vou precisar de madeira,
porque eu vou edificar um altar e eu vou oferecer um sacrifício a Deus aqui. Sabe o que Araúna disse para Davi? Araúna disse para Davi: meu Senhor, o Senhor não imagina o quanto eu estou honrado da sua presença. Deixa eu dar as terras para o Senhor. Escolhe o melhor das minhas terras. Escolhe o melhor do meu gado. Chamou um funcionário e disse: ei, separa o melhor dos gados, do gado que eu tenho para o rei, porque ele vai oferecer em sacrifício. Separa os trilhos que ele precisar, dê a madeira que ele precisar. Meu Senhor, eu estou dando tudo para o Senhor, porque é uma honra para mim que o Senhor ofereça isso nas minhas terras. Sabe o que Davi disse para Araúna? 2 Samuel 24. Davi disse: ei, Araúna, eu não posso oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custou nada. Eu não quero a tua terra, eu não quero o teu gado, eu não quero a sua madeira, eu quero comprar, Araúna, e eu pago mais caro do que todo mundo te pagar. Eu pago o dobro, o triplo, porque eu vou oferecer para Deus isso, e eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Deus disse: eu homem segundo o meu coração. Porque a gente quer oferecer para Deus, queridos, aquilo que não nos custa nada. É a rebarbinha do nosso tempo, é o escasso do nosso momento, é o domingo à noite, porque das 7 às 9 eu não tenho nada para fazer. E quando eu vou, eu ofereço a Deus aquilo que não... Se eu for ofertar ou entregar para o Senhor alguma coisa, é tudo aquilo que não me faz falta. Que relacionamento é esse que nós estamos tendo com o Senhor? Oferecer a Deus o que não me custa nada. Davi disse: eu me nego. Ele era rei, irmãos. Ele era o rei. O homem disse: meu Senhor, só de o Senhor estar aqui é uma honra, eu dou tudo para o Senhor. Ele disse: não, é para Deus que eu vou oferecer. Como é que eu vou oferecer para Deus alguma coisa que não me custou nada? O que você está oferecendo para o Senhor? Qual o tempo de qualidade que você está oferecendo para Ele? Ou é o tempo que dá e quando dá? E muitas vezes acha: estou fazendo muito. Eu tenho conversado com pessoas que me dizem: eu trabalho tanto, eu tenho feito tanta coisa. Deus, para mim ok, zero de problema. Mas se você está aqui hoje e tem agido assim, Deus está dizendo para você: eu não recebo aquilo que não te custa nada. Eu não quero aquilo que não custa nada para você. É assim, irmãos. Porque Deus, quando nos deu algo, Ele nos fez um pouquinho menor do que os anjos. Ei, a tua capacidade, a tua liderança, o teu entendimento, a tua inteligência, o teu jeito de ser, a forma que você organiza os seus pensamentos, se você é bem sucedido, do tanto que você queria, ou não é, ou sonho, ei, Deus te deu tudo de melhor. E quando alguém precisou morrer por mim, e quando alguém precisou morrer por você, Ele não olhou para o céu e disse: vai lá, esse anjo aí, casa quebrada, aí, caolho. No céu não tem isso, né, irmãos? Eu só estou dizendo aqui para os irmãos pensar. Manda esse anjo lá, casa quebrada, com o olho furado, vai lá, morre por esse povo lá. Não, irmãos, Deus mandou o príncipe do céu, o que de melhor tinha no céu. Ele olhou para Jesus e disse: você vai. Ele disse: eu já estou descendo, Pai, vou morrer por aquele povo lá. Então por que eu vou oferecer para Deus algo que não me custa nada? E muitas vezes cheio de razão, e achando: é isso e tá bom. Já vou terminar, queridos. Fica de pé, eu vou parar por aqui. Tinha muita coisa para falar, mas eu penso que basta. Nós retomamos esse assunto, se o Senhor nos deu a oportunidade em algum outro momento. Sabe por que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos? Para que você estivesse aqui nesta noite e entendesse e pensasse: você e o Senhor, Deus, o Senhor está feliz, satisfeito,
com a minha vida. Eu tenho oferecido para o Senhor o que de melhor eu tenho? Ou eu estou oferecendo para o Senhor alguma coisa que não serve para nada mais? Por isso que o Espírito fala conosco dessa forma, porque Ele nos deu entendimento, capacidade de entender aonde nós estamos nele. Ei, não se trata de religião. Eu não estou aqui pregando religião. Eu estou falando de um relacionamento intenso com Ele. Foi por isso que Deus nos fez assim, para que a gente tivesse um relacionamento intenso com Ele, não superficial, não em cima, profundo. Mergulhe nele. Deus é real, Ele é verdadeiro. Tudo que o Senhor quer é um relacionamento intenso com você, com Ele. Mergulhe nele. Não fujas do Senhor, não corras do Senhor. Priorize Deus na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não haja por conta própria. Não decida do seu jeito. Não tome decisões que você acha que tem que tomar sem consultar o Senhor. Ele vai falar com você e você vai entender, porque Deus nos fez um pouquinho menor do que os anjos, para que você possa compreender. Ei, feche seus olhos e vou orar por você. Aleluia, louve o Senhor.